Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e esse vídeo vou mostrar para você bem rapidinho alguns recursos do Gemini e como ele pode ser interessante para você utilizar em diferentes contextos. Bem, então aqui eu estou na versão paga do Gemini, então você consegue ver que eu posso escolher se eu vou usar a versão gratuita ou o Gemini Advanced, que é essa versão paga. Essa é a tela inicial dele, ele permite que você faça uma pergunta, né? Então posso fazer uma pergunta sobre qualquer assunto, vou botar aqui uma coisa aleatória só para você poder ver, que é a mesma dinâmica do ChatGPT. Então vou perguntar para ele sobre filosofia contemporânea. Pedir para ele escrever um texto breve. Então, eu pedi para ele escrever um texto breve sobre filosofia contemporânea. Então, ele vai produzir o texto. No caso, o Gemini, ele tem uma base de dados também que ele foi utilizado para treinar, então ele funciona da mesma maneira que outras ferramentas de LLM. E aí, nessa parte aqui, aqui eu vou botar o prompt, né? Vou escrever meu texto. Aqui eu posso adicionar uma fonte, vou já mostrar para você, e aqui eu poderia usar o microfone para fazer a pergunta. Quando você tem a resposta, você pode classificar a resposta como boa ou como ruim, você pode modificar a resposta, e aqui tem uma coisa legal que é checar a resposta. Então, quando você clica bem aqui, ele vai mostrar para você de onde vêm essas informações que ele apresentou, de onde é que ele tirou essas informações. Então, ele vai checar. Então, ele mostra aqui um verdinho, quer dizer que está ok, né? Então, ele encontrou, a pesquisa do Google encontrou uma referência que fala exatamente isso. E quando está aqui de outra cor, a pesquisa não encontrou um conteúdo relevante que mostra isso. Isso significa que foi uma parte do texto, não quer dizer que está errado, mas que foi escrita diretamente pela ferramenta. E o resto ele conseguiu verificar. Então, esse recurso de verificar é uma coisa que o Gemini tem que é bem bacana aí, né? Que você pode utilizar, você pode copiar, enfim, tem essas opções. Nesse caso é um texto que eu pedi sobre um assunto geral, mas se você pede uma coisa mais específica sobre um fato, né, alguma coisa que precisa de checagem, ele já tem essa ferramenta dentro dele. Como eu disse, eu vou começar uma nova conversa aqui, só para você poder ver, eu posso adicionar aqui um arquivo. Então aqui eu tenho as opções de adicionar do Drive, né? Então posso adicionar aqui um arquivo do meu Drive, uma planilha, um documento, uma apresentação. Eu posso enviar um arquivo ou adicionar, né, anexar uma imagem. Então eu vou botar aqui um arquivo para a gente poder trabalhar com ele, só para você poder ver. Eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui um texto do Adorno, né, um texto sobre indústria cultural, Adorno e Horkheimer. Eu vou pedir para ele fazer um resumo das ideias principais. Deixa eu ver se ele consegue fazer isso. Eu passei um texto, né, que é um livro, né, na verdade uma parte de um livro, que é a Dialética do Esclarecimento. Ele vai ler o PDF e tentar me dar esse resumo. Então ele traz aqui um resumo do que diz, na verdade um super resumo, né? Então ele resumiu aqui um parágrafo mesmo, dando uma olhada rápida assim, não parece que está estranho, mas ele traz um resumo, né, dessa fonte aqui, né, que é o texto que eu enviei. Então ele funciona da mesma maneira que você pode fazer também no ChatGPT e em outras ferramentas. Mas ele tem outras coisas legais aqui, que eu vou mostrar para você. Então, uma delas é a possibilidade de você criar o que eles chamam de Gem. É uma coisa que tem um similar no ChatGPT, que é o GPT. Então, aqui, ele tem esse gerenciador de Gem, ele tem algumas sugestões, e você pode criar um para você. Vou mostrar para você aqui, eu criei um aqui para testar, que é um especialista em educação e tecnologia. Então, digo que você é um especialista em educação e tecnologia e irá apoiar professores na criação de conteúdos educacionais personalizados, que aliam inovação tecnológica e práticas pedagógicas. Aí tem aqui como eu quero que ele responda. Então, eu disse, forneça, você dá as instruções, né? Eu quero para ele fornecer respostas diretas e objetivas, para ele sugerir exemplos concretos, para ele antecipar e responder dúvidas sobre os conteúdos, oferecer diretrizes, sempre que aplicável lembrar o usuário de acompanhar inovações e tecnologia educacional, já que esse é o foco, e indicar sempre atividades que utilizem recursos tecnológicos atuais e pertinentes ao contexto das metodologias ativas. Eu vou fazer um teste para você ver, usando ele e usando o Gemini normal. Então, primeiro eu boto aqui para o Gemini normal. Eu vou pedir para ele me sugerir uma atividade de aula sobre lógica. Então, vamos lá. Eu vou lembrar você que quanto mais detalhado o seu prompt, melhor, mas nesse caso eu vou
pedir de maneira bem genérica mesmo. Então, eu vou dizer, me sugira uma atividade de aula sobre lógica para o ensino médio. E ele não está usando aquele gen, né? Então, ele vai me trazer aqui uma atividade. Ele me traz uma atividade, ele deu um nome, Ilha dos Cavaleiros, Escudeiros, o Enigma clássico de Cavaleiros, Desafio em Grupo. Né? Vê que ele não me perguntou nada, ele só mandou direto a atividade aqui. Agora eu vou utilizar aquele gem e vamos ver se vai sair muito diferente o comportamento dele. A atividade certamente sairá diferente, né? Mas vamos ver o comportamento dele aqui. Então eu pedi para sugerir uma atividade de aula sobre lógica para o ensino médio. Então ele traz aqui a atividade. Lembra que eu tinha comentado, né, na construção que eu sugeri utilizar recursos tecnológicos atuais pertinentes. Então vamos ver se ele vai sugerir isso de alguma forma. Pior que não, né? Ele não fez isso da mesma forma. Deixa eu tentar pedindo para ele criar um plano de aula. Deixa eu ver se ele vai fazer melhor aqui. Na verdade eu não estou usando o Gen agora. Deixa eu entrar aqui de novo. Vou pedir para ele criar um plano de aula. Acabou naquele ficando muito parecido com o que eu já tinha feito, né? E ele não traz esses elementos de tecnologia que, em tese, é o que ele tem que fazer aqui. Vamos ver se ele consegue agora trazer. Vou passar rápido aqui, porque ele vai trazer toda a estrutura, né, da aula. Mas é um ponto importante você poder ver esse elemento da aula aqui. Aí aqui ele traz, né, que eu comentei, que eu tinha pedido. Então ele traz aqui, incentivar pesquisas e aprofundar conceitos, adaptar conteúdo, utilizar plataformas digitais, Google Classroom, Moodle, Khan Academy, Portal da Matemática, jogos de lógica online, como eu tinha pedido sempre daquela vez. Você vai ver que o GPT, criado lá no ChatGPT, ele é bem melhor do que esse do Gen. Inclusive, como você viu, ele não funcionou no primeiro momento aqui, né? Mas você vai ver lá que ele tem o GPT, né, no caso, que seria o similar, ele tem mais recursos, ele é mais interessante, vou mostrar para você. Mas tem uma outra coisa que eu queria mostrar no Gemini aqui, para você, que é quando você está nessa parte aqui, que é essa parte da pergunta, tem uma coisa legal que você pode fazer, é o seguinte, se você colocar aqui um arroba, ele vai mostrar vários recursos que existem dentro do Gemini e que você pode ativar porque ele está vinculado aos serviços do Google. Então ele dá aqui o Gmail, documentos do Google, Google Drive, Google Maps, YouTube Music. Então, por exemplo, vou acionar aqui o Gmail. Estou chamando o Gmail para a conversa no Gemini. E eu vou pedir para ele listar conversas no meu e-mail que falam do meu podcast. Então vamos ver como é que ele vai trazer isso aqui para a gente. Então, pedi para ele listar conversas no meu e-mail que falam do meu podcast, que é o Ficções. Então, vamos ver como ele vai trazer isso. Então, a ideia é que ele está buscando, de fato, dentro do meu e-mail. Lembra que o Gemini é uma ferramenta do Google, obviamente ele está integrado. Você pode desativar esses recursos para aparecer só os que você quiser. No caso ali, eu deixei todos que têm ativados para poder demonstrar para você. Então, ele está lendo ali os e-mails e ele vai trazer um resumo. Vê que, assim, eu posso entrar lá no meu e-mail e botar lá podcast ficções e ele vai mostrar os e-mails que tem, mas eu pedi para ele mostrar conversas que falam disso, então ele vai trazer aqui conversas, né, relacionadas ao meu e-mail, né, coisas do Spotify, né, que vem algumas conversas específicas, né, ou aqui uma resposta a uma pergunta. Na verdade, ele deu umas alucinadas aqui porque ele mostra coisas que não tem a ver com o meu podcast, né, mas ele encontra algumas. Então, por exemplo, aqui, ele está mostrando aqui o Boa Noite Internet, que é uma newsletter que eu assino e que é uma conversa que foi enviada pelo e-mail, mas não tem nada a ver com o meu podcast. Tem a ver com algum podcast, não com o meu podcast, né? Aqui também é outra coisa. Ó. Isso aqui é uma outra newsletter que fala de podcast, mas não do meu. Então, ele deu uma alucinada, ele mostrou várias coisas erradas aqui. Mas ele mostra algumas coisas relacionadas ao meu podcast, né? Então aqui tem algumas delas, estatísticas, né, algumas coisas. Mas era para funcionar melhor, já viu que não deu tão bem ali. Então vou mostrar outra coisa aqui. Vamos ver se ele consegue funcionar melhor usando o Documentos do Google. Eu vou pensar no mesmo podcast, vou pedir para ele encontrar nos documentos roteiros que eu já escrevi e fazer uma síntese dos principais temas. Então, pedi para ele encontrar roteiros que eu escrevi para o podcast para ele fazer uma síntese dos principais temas abordados.
Como você viu lá no e-mail, ele não deu muito certo, ele deu uma alucinada, não funcionou bem. Era para funcionar. Inclusive, nos testes que eu tinha feito antes de gravar, tinha dado melhor. Mas é interessante de ver a ferramenta mesmo aqui, né? E por isso esse vídeo mais longo, ele tem um pouco desse sentido, né? De você poder ver mesmo a coisa funcionando. Então vamos lá. Ele disse aqui que encontrou no Google Drive roteiros que eu escrevi para o podcast. E ele traz aqui... Não, ele procurou, mas não encontrou nenhum arquivo com esse nome ou conteúdo semelhante. Tem vários lá escrito roteiro, podcast, ficções, então ele não tá amigável nesse momento aqui que eu tô gravando. E ele mostra aqui outra coisa nada a ver, né? Que é um texto, um PDF que tá lá sobre uma obra do Sartre. Né? Errou muito aqui. Deixa eu tentar uma última coisa. Eu tô fazendo um monte de propaganda aqui do Gemini, não era nem essa ideia, mas não tá parecendo bom, né? Eu vou botar aqui o Google Maps e eu vou pedir aqui para ele me mostrar qual é o melhor trajeto para o meu trabalho se eu fosse do Parque da Cidade. Eu sou daqui de Brasília, tem um lugar chamado Parque da Cidade. Então vou pedir qual é o melhor caminho para ir do Parque da Cidade até o IFB Campus Brasília. Então pedi para ele indicar o melhor caminho para ir do Parque da Cidade para o IFB Campus Brasília. Tem várias unidades do IFB em Brasília. A do Campus Brasília é na Asa Norte. Eu quero ver se ele consegue identificar isso. E ele consegue, ele mostra aqui, né, a viagem do Parque da Cidade para o FB leva 14 minutos de carro. E ele dá aqui o caminho que seria feito. Se eu estivesse saindo aqui do parque e indo, né, aqui até chegar lá no IFB, que é esse lugar aqui, Instituto Federal de Brasília. Aí eu vou botar aqui, ele está sugerindo de carro, né? Vou perguntar, e se fosse de bicicleta? Deixa eu ver se ele consegue me dar uma resposta se eu perguntar se fosse de bicicleta. Aí ele fala que demoraria 25 minutos, ele mostra ali a distância. Não sei porque que ele mostra em milhas, em vez de mostrar em quilômetros. Mas aqui ele vai mostrar o caminho que eu teria que fazer de bicicleta para poder chegar lá no IFB Campus Brasília. Então, aqui isso ele fez certinho. Mas é um recurso que tem aqui no Gemini, né, para você poder ver que ele tem. Mas tem outras coisas que dá para fazer no Gemini mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver com o e-mail aberto, e aqui eu estou com o e-mail aberto numa newsletter, que é a manual do usuário. E ele tem aqui você pode ativar o Gemini do lado, e ele aparece aqui do lado. E ele pode interagir com esse conteúdo que está aqui. Então, eu vou pedir para ele fazer um resumo desse e-mail. É uma newsletter grande, tem vários textos, links. Quero ver se ele consegue identificar isso para mim. Ele já mostra ali, né, uma informação de que ele está aprendendo alguns idiomas, que a resposta pode não estar correta, mas ele vai trazer aqui, né? Então ele traz aqui o Rodrigo Guedin, crítico comercial da Apple Intelligence, que é o tema, né, aqui da newsletter, fala sobre a generativa. É um resumo do texto, né, que está aqui. Eu poderia pedir para ele me sugerir uma resposta, né, para essa newsletter, ele vai criar. Vou só botar aqui para você ver um exemplo, né? Botei aqui, me sugira uma resposta para a newsletter elogiando o texto. Então ele vai sugerir uma resposta. Ele não vai mandar essa resposta, né? Ele vai sugerir. E como você vai ver, eu posso incorporar, se eu quiser, dentro do e-mail, mas é uma opção aí minha que eu vou fazer, né? Então ele está aqui, né? Olá, Rodrigo, excelente texto. A crítica comercial da Apple precisa... Assim, de verdade, eu recomendo que você não faça isso, seria horrível, né? Mas é só um exemplo que dá para fazer. E aí eu posso incorporar isso aqui, né? Usar esse elemento dentro, né? Se eu botar aqui inserir, ele vai jogar lá. Tomara que ele não mande quando eu apertar aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Inserir. Aí ele jogou para cá. E aí eu vou responder se eu quiser. Não vou responder, né, dessa forma. Mas viu que ele jogou direto a mensagem para cá. E eu posso editar, posso mexer nela, posso melhorar, posso mudar, enfim. Né, mas eu vou apagar aqui porque eu não vou mandar dessa forma. Mas é só um exemplo que dá para fazer. E assim, da mesma forma que ele está integrado aqui no e-mail, ele está integrado em outros aplicativos do Google. Por exemplo, se você abrir uma planilha, como eu abri aqui uma planilha, sem nada, né? Ou uma planilha que você já tem, você pode ativar também aqui do lado o Gemini. Então, vou botar aqui, pedir para ele me ajudar a criar uma tabela. Então, me ajuda a criar uma tabela. E aí, eu quero criar uma tabela, vou descrever uma tabela aqui como se fosse uma tabela para botar notas de estudantes. Então, estou pedindo aqui, quero criar uma tabela com 4 colunas, nome dos estudantes, AV1, AV2, média final e 28 linhas, que seria para botar o nome dos estudantes.
Então vamos ver se ele vai criar aqui para mim. E aí a ideia é você perceber também como você vai poder interagir com essa tabela, que aí seria, né, o elemento mais interessante mesmo, né? Mais do que só pedir para ele criar uma tabela, você poder interagir com ela. Bem, ele criou aqui a tabela. A tabela está criada, está aqui funcionando. E aí, deixa eu botar aqui, inserir. Ele inseriu aqui a tabela para mim. Só que essa tabela, você vai ver aqui, ela não está fazendo nada, né? Vou botar aqui uma nota 10, vou botar aqui uma nota 8. A média final é nada, eu tenho que preencher um por um. Eu quero que ele calcule aqui, mas eu não sei criar a fórmula. Então eu vou pedir aqui para ele, crie. Então eu pedi aqui, cria uma fórmula para calcular a média final na última coluna. Então vou pedir para ele criar a fórmula para mim. Eu nem sei se dá para inserir direto aqui, ou se eu tenho que copiar e colar, mas eu quero uma média simples, né? V1, V2, então ele colocou ali. Vou botar aqui, inserir. Vamos ver se ele vai jogar no lugar certo lá. Jogou. E aí ele já deu aqui, ó, 18 pontos, então a média é 9. Deixa eu botar outro aluno aqui. Vou botar aqui que ele tirou 4 e ele tirou 10. Então eu vou puxar aqui para ver se ele copia a fórmula. Copiou. Aqui não tem resultado porque não tem nota, né? Mas eu poderia preencher aqui todos os casos e ele vai me dar as médias desses estudantes, né? Então a fórmula está funcionando. Você está vendo aí que está tudo certinho. Então, desde que eu preencha tudo, ele conseguiu fazer a fórmula. Assim, você pode pedir para ele criar o que você quiser e vai inserindo. Então, tabela, né? Trabalhar com tabela, planilha é muito difícil e o Gemini vai te ajudar aqui, né? É um recurso bem interessante. Se você tiver uma lista de alunos, você pode jogar a lista de alunos e pedir para ele inserir, né, na coluna estudantes. Ele vai jogar e vai trocar aqui estudante 1, 2, 3 pela lista de estudantes. E aí é a sua imaginação, né? Como você vai usar a planilha. E aí, uma última coisa que eu quero mostrar é que dá para usar a mesma coisa no documento, né? Você entrar no documento, vão ter várias opções aqui, e uma opção você pode usar aqui o Gemini aqui do lado, como a gente estava usando lá na planilha, ou bem aqui, quero ajuda para escrever. Então, se você clicar aqui, por exemplo, ele pergunta o que você quer, ele dá uma sugestão, né? Você vai pedir o que você quer, e ele vai te ajudar a escrever esse texto da mesma maneira como ele já faz, né? Ele dá algumas sugestões ali aleatórias, né? Então, eu quero para ele escrever um texto de preparação da minha aula. Então, escreva um texto de preparação da aula sobre ciência moderna. Lembrando que eu já falei, aqui é porque não é o caso, mas quanto mais detalhado o prompt que você fizer, melhor você vai ter resultados em qualquer uma das ferramentas, né? Mas ele vai trazer aqui um texto, e aí você vai utilizar o texto, não, você vai avaliar, você pode revisar esse texto, né? Resumir, você pode mudar o tom, quero mais formal, mais casual, usar marcadores, encurtar, e aí depois, se tiver tudo certo, você vai inserir, e ainda assim, claro, você pode sempre editar, né? E qualquer parte dele você pode selecionar, e nesse símbolozinho que vai aparecer aqui do lado, você pode sempre pedir, acionar de novo a ferramenta para ele te ajudar a modificar essa parte. Eu quero essa parte mais casual, quero mudar o tom, eu quero mais formal. Aí ele vai reescrever aquele trecho e vai me dar um tom mais formal ainda daquela parte. E aí eu posso substituir aquele trecho que estava lá. Né? E você pode usar essa ferramenta dessa forma. Então é isso, aqui um panorama bem geral, um vídeo longo, mas um panorama bem geral do que dá para fazer com o Gemini e você ter uma noção de como essa ferramenta pode eventualmente te ajudar, tá bom? É isso, até mais, tchau!